Olá, educandos! Eu sou a professora Marcenice. Estou aqui para gravar mais uma aula com o tema Arte e Tecnologia e Inventos e Transformações. Essa aula hoje ela vai se tratar sobre os primeiros inventos que o homem criou para gravar a voz, o som, a música produzida por ele. Nós nem falamos em música ainda e você já está falando como que ele vai gravar? Mas no decorrer das aulas nós veremos isso sobre música. Mas hoje nós vamos falar então sobre os inventos realizados por este homem no decorrer dos tempos. Arte e tecnologia sempre andaram juntos e não vai ser diferente durante a contação dessa história dos primeiros equipamentos criados pelo homem. Então, o primeiro equipamento desenvolvido para gravar o som produzido pela voz humana foi um fonoautógrafo, criado em 1857 por um bibliotecário francês, Edward Leon Scott. Então, assim, a imagem está ao lado e depois vocês podem observar como que foi então construído esse fonógrafo. Só que no ano de 1860, então ele grava a sua voz. Ele grava a sua voz com esse aparato, né, na qual ele tinha um cone acústico, né, que gravava as vibrações sonoras por meio de um diafragma, que movia uma corneta contra um cilindro rotativo coberto com pigmento preto extraído da combustão incompleta do petróleo e marcava então as ondas sonoras nesse cilindro. Só que tinha um porém, ele conseguiu então gravar nesse cilindro a sua voz, mas não teve como ouvi-la, porque não tinha tecnologia acessível naquela época. Então, 150 anos depois, em 2008, alguns pesquisadores, historiadores norte-americanos, eles conseguiram, então, no ano de março de 2008, através de um software, né, de computador, traduzir o que estava então gravado nesse cilindro. E é isso que vocês vão ouvir através de um vídeo essa voz gravada então por Edward, né, na época. Nós vamos ter então o fonógrafo. Então, até então, esse grande feito sempre caiu para Thomas Edison. Então, Thomas Edison não foi só o criador da lâmpada, mas ele criou o fonógrafo, um equipamento que tem um cilindro, e sobre esse cilindro ele então capturava também o som, né, as músicas produzidas na época. Era um material muito sensível, ele estragava com facilidade. Então Thomas Edison ele cria esse equipamento em 1877. Então ele era capaz de gravar e reproduzir. Então nessa época então já era possível reproduzir, tá? Depois, nós vamos ter o gramofone. Já é uma continuação do fonógrafo.
Só que o gramofone, o que nós vamos observar? O gramofone ele foi desenvolvido por Emil Berliner, né, em 1887. E o gramofone, ele já não tem mais um cilindro, mas sim um disco plano, giratório, coberto com uma cera, goma laca, vinil e cobre. Ele era muito pesado, ele era sensível, quebrava com facilidade. E dentro desse gramofone, ele tinha uma agulha, na qual, na hora de gravar, ele ia produzindo sulcos, né, nesse disco, gravando então a música. Ao lado nós temos um gramofone estilo uma vitrola de 1928 e o gramofone ele tocava 78 RPM, então ele era 78 vezes, o disco ele rodava 78 vezes por minuto. Era uma rotação, rotação RPM, né? Rotação por minuto. Então, 78 rotações por minuto. RPM, então, significa rotação por minuto. E era possível somente gravar, esse disco ele tinha o lado A, lado B, o lado 1, o lado 2, e era possível gravar somente de 1 a 2 músicas, na duração de 2 a 3 minutos cada música. Depois a gente vai em 1948, já surgiu então o disco de vinil. Já posso falar um pouquinho da minha época, né? Também ainda se usava o disco de vinil. Era muito legal. Dava para curtir, só que dava para curtir muita música, mas nem sempre o que eu gostaria de ouvir não era acessível. Que os meus anseios na época, falar para os meus pais, eu quero ouvir isso. Não, tinha que ouvir o que eles queriam ouvir, não o que a gente. Mas mesmo assim, eu ouvia muito, era música de bandinha da época, né? É o que ligava, né, na época. Mas o que a gente vai ver? Então, vamos observar, o que vocês vão observar na imagem, tinha então o toca-disco, que era o aparelho que era usado então para tocar esse disco de vinil, também conhecido como LP, né? E a rotação dele já era de 33 RPM, uma rotação mais lenta, então dava para se gravar mais música. Então tinha o lado B, o lado 1, o lado 2, cada lado então tinha mais ou menos de 6 a 7 músicas. Então, dava para ouvir muita coisa. Aí, na época também existia um equipamento chamado vitrola. Eu achava o máximo quando ia na casa visitar as pessoas e via essa vitrola. Mas na minha casa tinha um equipamento com mais tecnologia do que essa vitrola. Meus pais, eles tinham comprado um aparelho da Philips, e ele tinha um suporte, o tocadisco, ele tinha um suporte na qual que você podia colocar 7 discos. Ele era automático. E então, eu colocava eles ali, deixava lá tocando e ia fazer o serviço, ajudando minha mãe no serviço da casa. Era muito legal naquela época. Aí o que nós temos? Naquela época, então assim, a Madonna gravou músicas nesse disco de vinil, Michael Jackson, Elvis Presley e outros. Agora nós temos aqui o cartucho 8-track. Ele foi um objeto, né? Um cartucho, esse objeto pouco popular na época, mas foi mais usado nos Estados Unidos. Mas o que foi popular mesmo foi a fita cassete e o aparelho chamado gravador. Lá em casa também tinha um. Eu era muito bom que tinha essas fitas cassete. Mas só tinha um problema. Rapaz, na hora de você rebobinar a fita, ela travava. Quando ela travava, ela estourava, arrebentava. Aí acabou tudo, porque não tinha como você unir ela, né? E aí ela ia enroscar, né? E você não ia curtir nada mesmo. E para que a gente usava aquela fita?
para espantar os pardais da horta. Então, muitas vezes ela tinha essa finalidade. Depois que você de ouvir a música, acontecia de arrebentar, então era colocado então na horta para espantar os pardais, né? E é muito interessante também que tinha alguns gravadores de pequenos que serviam então para os repórteres na época, né, usarem para gravar. Eles usavam a bateria que usava, era uma pilha, né, que eles colocavam então no equipamento. Não era um equipamento acessível que a gente pudesse levar esse gravador para a gente ir em um outro ambiente para poder curtir música, não, você tinha que curtir em casa mesmo, né? Era grande, muitas vezes ele era grande, pesado, e não era todo lugar que também tinha a energia. Depois tem o Walkman, né? Era um aparelho na qual que você podia ouvir música, curtir música, também com a fita, né? Fita cassete. Fez muito sucesso também, tá? Foi o primeiro dispositivo a permitir a reprodução de música em forma portátil. Eu tive muita vontade também de ter um assim, mas eu nunca tive. Mas também não me somou a nada. Vontade passou, nossa realidade era outra, tinha outras coisas mais importantes, né, do que você ter então um aparelho assim portátil para ouvir música. Então, o CD, esse CD que nós conhecemos, que nós temos hoje, ele foi criado em 1982. Quem que não ouviu música em CD? Quem que não assistiu música gravada em CD? Não foi? Só que o CD ele foi criado em 1979 e só foi disponibilizado para as pessoas em 1982. Então esses discos compactos, né, então dominaram as prateleiras na época e os outros que existiram então foram deixados de lado. E é isso que vai acontecendo. A cada nova tecnologia vai surgindo e sempre vai ficando de lado o que já existiu. Eles também haviam criado a miniatura de um CD, um mini CD, com o intuito de substituir o CD, né, normal, aquele tamanho normal, mas não deu muito certo. Isso aconteceu em 1990. A gente vê que esses mini CDs hoje, eles são usados, geralmente que eu vejo, eles vêm ajudando, vêm com mensagem, né, como você montar um equipamento e assim por diante. Um mini disc que só fez sucesso no Japão. Ele usou então esse mini disco, na qual ele era possível você regravar 1 milhão de vezes. Nós temos o MP3 Player, eu acredito que vocês usufruíram muito desse aparelho, né? Ele foi criado em 1998, muito difundido entre o meio, entre nós. Ele chegou para revolucionar a forma como as músicas eram armazenadas e ouvidas até 98, e depois do ano 2000 para cá ele fez muito sucesso e hoje então não se usa mais ele, né? Outra forma de nós registrarmos, né, e deixar gravado, guardado, armazenado é uma memória flash, o pendrive. Foi criado no ano de 2000. O primeiro pendrive ele tinha uma capacidade de espaço de 8 megabytes, né? E ao lado eu deixei a imagem de um disquete também, para fazer só uma comparação, né? Para falar um pouco dos disquetes. Os disquetes, para que eles serviam? Eu sei que eu gravei a minha monografia ali no disquete, mas só que não podia ter imagens, só podia ter um conteúdo sem imagens, porque os disquetes eles tinham um poder de armazenar
só 1,44 megabytes, o que vale isso a uma fotografia. Na época do seu uso, ele era usado para você transportar de um computador para o outro os conteúdos armazenados. E voltando ao pendrive, hoje nós temos pendrives que têm a capacidade de armazenar até 2 terabytes. Quando a gente vai falar de cartão de memória micro SD, né, esse cartão de memória conhecido por nós, ele foi criado em 2005. E o primeiro cartão, ele tinha uma capacidade de armazenamento de 128 megabytes. Depois, em 2014, ele evoluiu para 128 megabytes e também nós temos cartões de 2 terabytes e assim por diante. Nós também usamos o HD externo hoje e outros equipamentos, né? Então, para registrar, para armazenar o que nós gravamos, registramos em nossos celulares, que muitas vezes ele acaba a memória em si, então você tem que desocupar ela então e armazenar em um outro equipamento o que você capturou, o que você registrou com o seu celular. Então, a nossa aula de hoje foi isso, falando um pouco das tecnologias criadas pelo homem para registrar a música criada por ele, né? Eu quero deixar também para vocês uma mensagem que estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grande conquista. Tá? Então fica aqui o meu abraço e até a próxima aula.